Alô, bom dia, turma de medicina, segundo ano. Nós vamos dar início, então, à nossa primeira aula, a aula de introdução à fisiologia e fisiopatologia endócrina. Eu sou Egberto Gaspar de Moura, eu sou professor titular de fisiologia e fisiopatologia endócrina, sou pesquisador do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. Aqui são as agências que nos financiam, nossa pesquisa, CNPq, FAPERJ e a CAPES. Eu sou do Laboratório de Fisiologia Endócrina, que pertence ao Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes, que pertence ao Centro Biomédico, e sou docente também do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica e Experimental da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Essa é a nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu sei que vocês vão pedir algum livro, né? Na verdade, existem vários livros excelentes de fisiologia, assim como de endócrino. Mas a gente recomenda aqui o livro da professora Margarida de Mello Aires, que é o recomendado pela nossa Sociedade Brasileira de Fisiologia, o Guyton, que é um livro mais tradicional e que tem atualizações constantes, né? E aqui são os livros que a gente se baseia para dar aula de vocês, não é necessário comprá-los, a não ser que você vá fazer endocrinologia, que é o Williams, o Textbook of Endocrinology, e o livro do De Groot, também o Endocrinology, Adult and Pediatric. E também o livro aqui do brasileiro Lúcio Vilar, Endocrinologia Clínica. Bem, vocês também podem buscar na internet informações e nós temos um site muito bom, que é o site da nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o site da Sociedade Americana de Endocrinologia e o PubMed, que vocês podem, então, pesquisar artigos mais específicos. No próprio site da nossa sociedade, há essa informação, né, para leigos, se você sabe de que forma o endocrinologista pode te ajudar, né? Então, conheça aqui os campos de atuação desses especialistas. Primeiro, em relação ao crescimento, né? A gente precisa, não só o pediatra, mas o pediatra é o primeiro, acompanhar o crescimento normal das crianças, que pode ser deficiente ou excessivo em função de alterações hormonais, nutricionais ou genéticas. Aqui temos casos de nanismo, não necessariamente nanismo endócrino, né, hipofisário, e aqui o nanismo de Laron, que a gente vai ver na aula de crescimento e desenvolvimento que será dada posteriormente. Também você pode ter a produção excessiva do hormônio de crescimento e você crescer demais, ficar gigante, né? E ao fechar as suas cartilagens epifisárias, você só crescer as extremidades, que a gente chama de acromegalia. E aí nós temos aqui esse sujeito, inclusive, que inspirou o desenho animado da Disney, né? Doenças da hipófise estão, em geral, associadas com tumores hipofisários, que podem levar desde presença de leite nas mamas, fora do período de amamentação, que a gente chama de galactorreia, além de mudanças faciais, que a gente já viu lá da acromegalia, aumento do número de sapato, dores de cabeça, distúrbios da visão, porque a hipófise fica próximo do quiasma óptico, e ela crescendo, ela pode comprimir o quiasma óptico. Diabetes, que é uma das doenças mais prevalentes da endocrinologia, pode estar associado com excesso de peso, mas também o diabetes pode emagrecer, né? Está associado a um fator hereditário, parentes com diabetes, hipertensão, alterações da gordura do sangue, que a gente vai ver aqui abaixo, colesterol e triglicerídeo. Então, os sinais e sintomas são relacionados a você beber muita água, né? E urinar muito, polidipsia e poliúria. E perder peso, apesar de comer muito, ter hiperfagia. Então, a outra grande alteração metabólica é as alterações de dislipidemia, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, que pode ocorrer, inclusive, em crianças, tá? E aí a gente precisa estar atento, porque isso pode dar um risco muito grande de doenças cardiovasculares no futuro. Bem, aí entramos nas doenças endócrinas propriamente ditas, como as doenças da glândula da suprarrenal, que podem levar a esse quadro aqui de aumento de peso, face em lua cheia, rosto redondo, corcova de búfalo, acúmulo de gordura abdominal, hipertensão, hiperglicemia, etc.
Também podemos ter um excesso da produção de androgênios pela adrenal, levando a quadros de hipervirilização e puberdade precoce. E do lado contrário, se a adrenal não está produzindo glicocorticoides em quantidade suficiente, você pode ter hipoglicemia, hipotensão postural, perda de peso, que é a doença de Addison. Se essa doença ocorre na adrenal, você pode ter um aumento da pigmentação no corpo, ficando com a pele escurecida. E a gente vai entender isso quando chegar na aula de hipotálamo e hipófise. A tireoide pode apresentar nódulos, aumento do volume e alterações comportamentais, como nervosismo, insônia, alterações do ritmo intestinal, coração acelerado, que estão relacionados ao hipertireoidismo. Ou perda e ganho de peso, frio intenso, sonolência, que estão associados ao hipotireoidismo. A obesidade é uma doença multifatorial, né, e representa risco para a saúde de crianças e adultos. Esse tratamento, em geral, tem que ser feito por um especialista, né, devido às alterações concomitantes à obesidade, como diabetes mellitus, as doenças osteoarticulares e, principalmente, as doenças cardiovasculares. A osteoporose, à medida que a gente está envelhecendo, a população envelhece mais, isso é bom, não é ruim, a osteoporose aparece em maior prevalência, maior quantidade na população, a partir da menopausa, porque os hormônios sexuais são importantes para manter a massa óssea. Então, se houver sinais e sintomas, né, de enfraquecimento ósseo e causando fraturas, é importante procurar o endocrinologista. Aqui são uma série de alterações relacionadas à função reprodutora e nós vamos ter um módulo específico para tratar da fisiologia da reprodução, fisiologia e fisiopatologia. Então, distúrbios da puberdade, como aumento de pelos pubianos, desenvolvimento de mamas precocemente, né? São um problema importante, o excesso de pelos nas mulheres, né? E, em geral nas faces, que esteticamente causam distúrbios, né? Distúrbios da menstruação, alterações do ciclo menstrual, falta de menstruação, infertilidade associada. A reposição hormonal depois da menopausa, isso é algo que tem que ser discutido. E também no homem, existe a andropausa, apesar do machismo dizer que não. Tá? Então, é importante a gente estar atento a isso e a população também. Aqui é uma descrição de todas as glândulas do nosso organismo. Então, nós temos o hipotálamo, que não é uma glândula endócrina convencional, porque está no sistema nervoso central, assim como a glândula pineal, produz uma série de hormônios, e a pineal produz a melatonina, que a gente vai ver daqui a pouco o que é que faz. A hipófise, que a gente vai ter uma aula específica, vamos ter aula específica para cada uma dessas glândulas. Glândula tireoide, a paratireoide, o timo, que não é uma glândula convencional, nem o rim, mas que produz hormônios, a adrenal, tá? Que tem uma parte cortical que produz uma série de hormônios e uma medula que produz noradrenalina e adrenalina, o pâncreas, que também produz hormônios muito importantes, entre eles a insulina, e o testículo no homem e os ovários na mulher. Bem, contando um pouquinho da história da fisiologia e da endocrinologia, nós temos que reverenciar a figura de Claude Bernard, esse fisiologista francês, um grande cientista, que viveu de 1813 a 1878. Ele foi um dos primeiros a aplicar o método científico à medicina, tá? E colocava claramente que a gente não devia nunca admitir nada como certo sem ter sido confirmado pela experimentação. Então, hoje a gente está vivendo um período negro na nossa história, que é esse negacionismo científico, em que se sobrepõe a fé sobre a confirmação dos dados. Então, é importante a gente resgatar o iluminismo, né, o racionalismo, que permitiu o desenvolvimento científico e permite que a gente viva mais, viva melhor hoje em dia. Mas o grande conceito do Claude Bernard foi a definição da estabilidade do meio interno, como uma condição necessária para a nossa vida. E esse termo, estabilidade do meio interno, pode ser colocado numa única palavra, chamada homeostase.
Guarde bem isso, que a gente vai ver isso durante toda a endócrino, porque os hormônios são importantíssimos para manter a homeostase. A outra grande figura foi esse americano, Walter Cannon, que desenvolveu o conceito de luta e fuga, que é muito importante para a compreensão da função hormonal como um todo. Tá? E ele desenvolve esse conceito em 1919 através do livro Alterações Corporais na Dor, na Fome, no Medo e na Raiva. Tá? Que são essas alterações que fazem com que você ou lute ou fuja. Tá? E ele também vai ser importante, porque esse conceito aqui vai também permitir a homeostase. Bem, aí entra uma era dos cirurgiões, em que eles começam a descrever tumores e alterações em glândulas e começam a tratar isso e corrigir esses fenômenos. Uma dessas doenças é a doença de Graves, né? Pelos ingleses, ou Basel-Graves, porque o Basel, que é alemão, também participou no tratamento dessas doenças, e que é uma doença autoimune, que produz tanto alterações oftalmológicas, como alteração na produção de hormônio tiroidiano. A deficiência de hormônio também é muito importante, principalmente quando ocorre nos primeiros anos de vida, ou durante a embriogênese. Então, vocês veem, isso aqui é o teste pezinho, que evitou muitos problemas que a gente tinha de deficiência congênita de hormônio tiroidiano sem tratamento, que levava à forma mais grave de deficiência mental, que é o cretinismo, aqui representado. E aqui, quando você tem um hipotiroidismo na idade adulta, que ele é muito insidioso. Você não percebe que está ficando hipotiroideu, porque as alterações do envelhecimento são muito semelhantes, e você vai levando a doença e agravando a sua condição de qualidade de vida. Aconteceu, apesar de não ser tão idoso assim, com o Ronaldo, tá? Que desenvolveu o hipotiroidismo e só foi perceber muito tempo depois e, por sorte, teve o tratamento adequado. A outra grande descoberta foi da insulina. Por quê? Até 1923, quando começa o tratamento com insulina, as pessoas que tinham diabetes do tipo 1, o diabetes infanto-juvenil, né, elas morriam antes da idade de reprodução, de tão grave que era a doença, né, sem tratamento. A descoberta da insulina e seu tratamento deve muito à figura de Frederick Banting, esse canadense aqui, que tem uma história fantástica, apesar de também ter problemas de relacionamento durante essa descoberta da insulina que a gente vai tratar aqui. Mas é claro que descobertas científicas são feitas em cima de descobertas anteriores. E o Banting não poderia ter feito nenhuma das descobertas se não fosse o fato de já estar descrito as ilhotas de Langerhans, né, que produzem esse hormônio que vai ser depois chamado de insulina. Minkowski e Mering, que são pesquisadores alemães que fizeram os primeiros experimentos de ligadura do pâncreas e aí reprodução da doença de diabetes em animais. E a Oppie, que eu não coloquei aqui, mas que foi praticamente o cara que descobriu a insulina. Ele já descrevia isso, mas que não pôde, então, fazer os experimentos, não teve a oportunidade de fazer os experimentos e nem teve o interesse que o Banting teve. Então, o Banting leu toda essa literatura para dar uma aula e ele levou esse problema ao MacLeod, que era o chefe do laboratório, né, do departamento de fisiologia, e o MacLeod dispôs para ele um espaço para que ele pudesse fazer a pesquisa, cães e um assistente, que foi o Charles Best. Tá? Então, eles iniciaram o experimento, trabalharam com em torno de 400 cães e conseguiram demonstrar o conceito de que, ao se fazer a retirada das ilhotas de Langerhans, né, provocava diabetes, fazia um extrato dessas ilhotas e injetava nos cães e eles melhoravam. Tá? Só que eles imediatamente partiram para injetar isso
num ser humano. E a coisa não correu muito bem, a reação não foi boa. E aí, quando o MacLeod soube da história, ele teve a brilhante ideia de dizer que aquilo ali poderia ter sido ocorrido devido a uma preparação não muito purificada. E para isso ele indicou um químico para ajudar Banting e Best na purificação desse extrato, que foi o James Collip. Então, o primeiro paciente a receber, o Leonard Thompson, ele teve essa reação não muito boa, morreu aos 26 anos de idade, apesar de já ter sido beneficiado, né, com o tratamento da insulina. Mas veja aqui, por exemplo, um outro paciente, que foi o Ted Ryder, ele recebeu as injeções de insulina, ele era diabético, engordou, ficou bem e viveu até 1994, né, viveu bem. Essa descoberta da insulina, ela foi extremamente rápida. Em coisa de 2 anos, você teve a prova do conceito, nos estudos pré-clínicos, até a produção em escala industrial pela Lilly Company, né, a indústria farmacêutica. Então, um desenvolvimento que hoje você não teria, apesar de todo o nosso desenvolvimento científico, porque a ciência é feita com mais cuidado. Você não sai direto do estudo pré-clínico para o tratamento como eles faziam antigamente, né? Isso garantiu ao Banting o prêmio Nobel quando ele tinha apenas 32 anos de idade, em 1923. E esse prêmio Nobel foi dividido entre ele e o MacLeod. Isso deu uma briga total entre eles, porque o Banting nunca admitiu que o MacLeod tivesse uma participação decisiva na história, porque ele achava que, por ele ter tido a ideia, toda a glória deveria ser dele. Mas a glória realmente é dividida entre essas 4 importantes figuras, porque se não tivesse a experiência do MacLeod, se não tivesse a indicação de um pesquisador experimental de mão cheia, que é o Best, e também a participação desse químico fantástico, que é o Collip, que depois vai fazer descobertas outras na endocrinologia, como a descoberta do PTH, isso não teria acontecido, né? Então, eu aconselho vocês a darem uma olhada nesse filme aqui, Glory Enough for All, e também, quem não tiver tempo para ver o filme inteiro, assistam esse vídeo no YouTube, Dr. Banting's Miracle Drug, tá? A droga miraculosa do Dr. Banting. Vale a pena para vocês acompanharem essa história e para ver que, infelizmente, as relações pessoais se deterioram, mesmo em pessoas geniais, como foram essas 4 figuras. Aqui é o livro de fisiologia clássico do Best, depois que ele continuou, né, na cátedra de fisiologia. E já não indica aqui para vocês, porque a última edição é de 2011, tá? Mas é um grande livro de fisiologia. Bem, o hipocortisolismo, ou doença de Addison, foi descoberta por esse pesquisador, Thomas Addison. É uma doença em que a adrenal não produz hormônios suficientes, em geral por um problema autoimune, né? Os seus anticorpos destroem a adrenal, e essa doença vai fazer com que ocorra maior concentração de pigmentos, né, de melanina no corpo, e a gente vai entender isso na próxima aula, hipotensão arterial, perda de peso, desidratação, fraqueza muscular. A figura mais importante que teve doença de Addison comprovada foi o ex-presidente americano John Kennedy. E é possível que o próprio Addison tivesse doença de Addison. Ele tinha depressão e, em 1860, ele suicidou-se. De forma contrária, a produção excessiva de cortisol provoca esse tipo de doença aqui, com acúmulo de gordura na região abdominal, a pele fica enfraquecida, problemas de coagulação do sangue, vendo essas estrias violáceas aqui, e isso foi descoberto por um cirurgião chamado Harvey Cushing, tá, em 1932. E o Cushing era muito interessante, porque a gente em medicina brinca às vezes entre as diferentes especialidades, mas ele disse uma coisa perfeita nessa época, né, no início do século XX, que era o seguinte: ele veria um dia em que alguém seria indicado como cirurgião e que não teria mãos, tá?
porque a parte operatória é a menos importante do trabalho do cirurgião. Note que previdência que ele tinha, né? Porque ele já provavelmente imaginava que um dia você teria robôs fazendo o trabalho cirúrgico, mas que os cirurgiões continuariam sendo importantes, porque não é só a parte de habilidade operatória que é importante, apesar que a habilidade operatória ainda é muito importante. Bem, então vamos repassar as glândulas endócrinas e suas doenças. Hipófise e hipotálamo, que a gente vai ter na próxima aula, está associado ao gigantismo, à acromegalia e ao ananismo por excesso ou deficiência do GH. Diabetes insípidos, que é esse hormônio aqui antidiurético. Disfunções sexuais, né, causadas pelo hormônio liberador de gonadotrofina, as gonadotrofinas, LH-FSH, e pela prolactina, aquele hormônio que produz leite. Tumores, hipo ou hiperfunções da tireoide ou da adrenal em função da produção deficiente ou exagerada dos hormônios hipofisários, TSH e ACTH. A tireoide. A doença mais comum é o hipertireoidismo, ou doença de Graves, que é uma doença autoimune. Os bócios nodulares, que também podem ser hiperfuncionantes, causar hipertireoidismo. O hipotireoidismo, em geral, é causado por doenças genéticas, né, de não síntese de algumas enzimas que são importantes para a síntese hormonal. A deficiência de iodo, que é o hipotireoidismo nutricional ou endêmico. As tireoidites, que são doenças autoimunes ou inflamatórias da glândula tireoide. Bócios multinodulares, que são benignos. Nódulos únicos de tireoide, que podem ser, inclusive, câncer ou também benignos. As adrenais, a gente já viu a doença de Cushing, que produz muito cortisol. A hiperplasia adrenal congênita, que também a gente já mostrou uma figura que provoca hiperandrogenismo. O Addison, né, com uma diminuição da produção de glicocorticoides. E aqui um outro hormônio, chamado mineralocorticoide, que é a aldosterona, que pode provocar doença de Kohn, que está associada à hipertensão arterial, porque esse hormônio aumenta a reabsorção de sódio no rim. Câncer e o feocromocitoma, que não é uma doença do córtex da adrenal, mas da medula da adrenal, com produção excessiva de noradrenalina e adrenalina, que leva, então, à hipertensão arterial. A paratireoide, então, você pode ter tanto hiperfunção, que é o excesso de produção desse hormônio, PTH, ou hipofunção, em que ocorre deficiência, raquitismo, osteoporose e a deficiência da vitamina D, que apesar do nome vitamina D, é também um hormônio produzido de uma glândula endócrina não convencional, que é o rim. O pâncreas endócrino, em que a gente tem o diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, esse é uma doença autoimune. O diabetes mellitus tipo 2 está mais relacionado a um distúrbio nutricional associado à obesidade. O diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez. Hipoglicemias, né, em que há um excesso da produção de insulina. E a doença de Zolling-Ellison, em que aí ocorre um tumor produtor de gastrina, que pode levar a úlceras pépticas, tanto gástricas como duodenais. E as doenças do aparelho reprodutor, que a gente vai estudar num módulo específico para isso. As alterações de diferenciação sexual, né, hermafroditismo, pseudohermafroditismo, hiperplasia adrenal congênita, virilismo e exurtismo, infertilidades, tumores, o fato do testículo não descer para o saco escrotal, a criptorquidia, ginecomastia, aparecimento de mamas, e a galactorreia, mamas no sexo masculino, é óbvio, galactorreia, né, com a produção de leite fora do período de lactação. Há ainda doenças endócrinas que dependem de vários fatores, como a obesidade, doenças causadas por substâncias que estão no ambiente, né, que são chamados disruptores endócrinos, em geral plásticos. A plasticidade ontogenética, que é uma programação epigenética da regulação hormonal, por exemplo. Então, fatores que atuam no início da vida,
durante a gestação e lactação, e também na adolescência, podem levar a alterações durante o desenvolvimento, em especial obesidade, diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares. E os ovários policísticos, tá? Que também dependem de vários fatores, e um deles, inclusive, é a obesidade e o próprio diabetes mellitus. Bem, aqui a gente não vai ver cada item desses, mas vai ficar aí para vocês terem uma ideia da prevalência das doenças endócrinas. Elas não são, em geral, muito prevalentes, tirando as doenças tiroidianas e o diabetes mellitus, tem uma prevalência muito grande, mas elas têm uma prevalência importante, porque boa parte dessas doenças podem ser tratadas, né? Então, é importante a gente ter uma noção em cada uma das populações em que a gente trata dessa incidência e prevalência, ou seja, dos conceitos epidemiológicos. Só para vocês terem uma ideia, o diabetes mellitus cresceu bastante na população brasileira, passando de 5,5% em 2006 para quase 9% em 2016, num período de 10 anos. E o Rio de Janeiro é a capital que tem maior número de casos por 100 mil habitantes de diabetes no Brasil, tá? Seguidos por essas outras capitais aqui. E é interessante que no norte, onde a nutrição é bem diferente da nossa, essa prevalência é bem menor, né? Também o diabetes mellitus, ele guarda uma relação muito grande com a idade. Então, à medida que você vai envelhecendo, aumenta a prevalência do diabetes. Então, ele começa com menos de 1% na população de 18 a 24 anos e acaba lá na idade mais avançada, 55 a 64, a quase 20% dessa população, tá? E até próximo de 30% quando tem mais de 65 anos de idade. Um dos fatores que leva a isso é a nossa nutrição, principalmente na infância e adolescência. Então, eu recomendo vocês verem esse filme, está livre aí na internet, no YouTube, que é o Super Size Me. Tá? Esse sujeito aqui, um jornalista, resolveu comer durante uns 3 meses só McDonald's. E aí você vai acompanhando o ganho de peso dele, o aumento do colesterol, tá? As alterações na glicemia, e é muito interessante, né? Pior quando você está fazendo esse tipo de alimentação, comendo essas porcarias, num período de desenvolvimento, tá? Em que você vai programar, então, para a obesidade, para as doenças associadas a ela. Isso a gente pode ver claramente na evolução, nessa faixa etária, de 5 a 9 anos de idade, da desnutrição e do excesso de peso e obesidade no nosso país. Então, vejam, interessante, na década de 70, nós éramos um país de desnutridos, né, com 30% da população com esse déficit, e isso vai reduzindo graças aos programas e à melhor distribuição de renda. Ao mesmo tempo, a obesidade vem aumentando, tá? Numa forma até tipo gangorra, né? Tanto o sobrepeso quanto a obesidade, tanto no sexo masculino quanto no feminino. Isso é uma das bases das doenças associadas ao desenvolvimento. Ou seja, você sai de uma população muito pobre, desnutrida, e isso influencia epigeneticamente os seus filhos, para que desenvolvam mecanismos que o tornam mais eficiente energeticamente, ou seja, que facilitam o desenvolvimento de acúmulo de gordura. Bem, então, o que nós estudamos em fisiologia endócrina? Nós estudamos a química dos hormônios, sua biossíntese, sua secreção e transporte e metabolismo, porque isso vai ser importante. Em cada uma dessas etapas, você pode ter problemas e você pode ter doenças associadas. Nós estudamos também a regulação hormonal, tanto para entender as doenças, como também para fazer os diagnósticos, e os mecanismos de ação, porque eles vão ser importantes para a gente desenhar o tratamento de algumas dessas doenças, entender algumas dessas doenças. E, finalmente, os efeitos.
Então, em cada uma das aulas, em cada uma das glândulas, a gente vai estar seguindo esse roteiro aí. Na química hormonal, os hormônios podem ser classificados em 3 grandes grupos. Esteroides, que são os androgênios, estrogênios, corticosteroides, que a gente já falou, né? A vitamina D e a vitamina A. Aminoácidos modificados são a adrenalina e a noradrenalina, que estão na medula adrenal, e os hormônios tiroidianos. E o resto todo são proteínas e peptídeos. Então, aqui tem uma figura, né, que ilustra isso. Na verdade, repetindo aqui, os peptídeos, as aminas, né? Aí não estava ali escrito, mas tem a melatonina também, a gente não pode esquecer, e os esteroides, colesterol, que são derivados do colesterol, do córtex adrenal, e os hormônios sexuais. As glândulas endócrinas convencionais são essas aqui. E a gente vai, então, fazer uma repetição aqui do que a gente vai estudar em cada uma dessas aulas, né? Então, a hipófise, que a gente vai ver o hormônio de crescimento, prolactina, tirotrofina, CTH, as gonadotrofinas e também o hormônio melanócito estimulante. A tiroide, que produz esses 3 hormônios, T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos, e a calciotonina, que junto com o PTH estão relacionados ao metabolismo de cálcio. A paratiroide, então, produz PTH, o pâncreas endócrino, insulina, glucagon, somatostatina. As gônadas, que nos ovários são produzidos estrogênio e progesterona, e no testículo a testosterona, e também um outro hormônio, inibina, que vai ser importante no processo de feedback negativo. O córtex adrenal, glicorticoides, mineralocorticoides, androgênios, e a medula adrenal, a adrenalina. Mas existem glândulas endócrinas que não são convencionais. Então, o coração funciona como uma glândula endócrina que produz hormônios. Entre eles, o hormônio atrial natriurético, o peptídeo atrial natriurético, a angiotensina. O hipotálamo tem vários hormônios, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, hormônios que liberam hormônios hipofisários, o ADH e a oxitocina, as endorfinas, que a gente vai ver um pouquinho aqui, leptina, esses hormônios aqui, esses 4, trabalham no controle da ingestão alimentar. No rim, a vitamina D, a eritropoetina, a renina. No timo, a timulina. Timo é sistema imune, né? Tecido adiposo, que produz vários hormônios que vão ser importantes na regulação do peso corporal e na ação da insulina. O cérebro, que produz colecistoquinina, também um peptídeo natrial, os neurotransmissores, e o trato gastrointestinal, que tem uma quantidade muito grande de hormônios, a gente só está colocando alguns aqui, que são importantes também, atuando não só sobre o próprio trato gastrointestinal, mas sobre várias funções no organismo. Bem, um outro conjunto de substâncias que são parentes dos hormônios, a gente chama de feromônios, porque em vez de atuarem no mesmo organismo, eles são produzidos por um organismo e vão atuar em outro organismo como regulador social. Então, eles podem atuar na mesma espécie ou em espécies diferentes. E tem por função modificar a função sexual e também o comportamento de determinadas espécies. Então, ajudam na reprodução. Então, os peixes lançam feromônios para poder se reproduzir. Abelhas modificam, em termos de especialização dentro daquela colmeia. Então, algumas serão rainhas, outras serão operárias. Isso tudo em função desses feromônios. Formigas, aquela trilhinha que a formiga segue, são feromônios. Então, é muito importante estudá-los, porque esses feromônios podem ser usados no controle de pragas, né? E um controle muito menos agressivo ao meio ambiente do que o uso dos chamados defensivos agrícolas, que, na verdade, são agrotóxicos, né? Mas o que esses feromônios não fazem, mas que já está na internet, é influenciar no comportamento humano. Então, não adianta você comprar o seu feromônio para tentar atrair essas mulheres aqui, se você
não tiver a capacidade, como esse rapaz aqui, de atrair, né? Então, o feromônio, ele, na espécie humana, ele tem um efeito menor ou não confirmado ainda, porque nós somos animais relativamente anósmicos. Nós não temos um olfato desenvolvido como o cão, por exemplo, ou o gato. Então, para que a gente possa ter um efeito de feromônios, a gente teria que estar muito próximos como esse casal aqui. Ora, para você já estar tão próximo assim, você não precisa de feromônio, né? Um outro grupo de hormônios são as endorfinas, que é muito interessante esse conceito, que foi desenvolvido por um pesquisador na Escócia, em Aberdeen, que era o Kosterlitz. E ele tinha a seguinte ideia: se existem receptores para hormônios e para substâncias exógenas, por exemplo, a morfina ou a cannabis, né, a maconha, você teria que ter substâncias endógenas que se ligassem a esses receptores, porque senão não teria função dele existir. Então, para cada substância exógena que muda o nosso comportamento ou modifica a nossa regulação, nossa homeostase, há uma substância endógena. E eles descobriram isso, essa história é muito interessante, dá um filme também, através da purificação dessa substância chamada endorfina. Tá? E foi um estudo em colaboração depois com Nova York, um grupo do Salomon Snyder, da Candispert, que já mostrava também essa capacidade de colaboração internacional para uma grande descoberta. Então, essas endorfinas, elas inibem a dor, mas também inibem a nossa função sexual. E elas são estimuladas pelo exercício intenso. Então, por isso que essas atletas que fazem atletismo olímpico, elas retardam a puberdade em função da grande liberação que elas têm de endorfina. A endorfina também é liberada no parto, onde há dor intensa e ela atenua essa dor. Ela tem uma função no cuidado com a prole logo depois do parto. E ela também tem uma função de aumentar a ingestão alimentar. Então, é um hormônio que tem várias funções e continua sendo estudado. Bem, voltando àquela lista do que se estuda em fisiologia, tem as proteínas transportadoras para aqueles hormônios esteroides, hormônios pequenos, né, e as aminas, que é a proteína ligadora, globulina ligadora de hormônio tiroidiano, TBG. Essa aqui liga o ácido retinóico e essa aqui liga os glicorticoides, né? Então, tem várias outras proteínas que ligam, por exemplo, os hormônios sexuais. Elas diminuem a eliminação do hormônio, servem como tampão para a atuação hormonal e até algumas delas participam do próprio mecanismo de ação, que depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. O metabolismo. Um hormônio pode ser ativado ou inativado na circulação, e isso ocorre, em geral, no fígado e no rim, mas eu esqueci de botar aqui, para algum hormônio também ocorre no pulmão, e a gente vai ver durante o curso. Bem, regulação hormonal. Esse é um dos conceitos fundamentais da endocrinologia e para o qual a gente consegue, através da sua compreensão, fazer diagnósticos em termos dosando hormônios, né, que fazem feedback. Então, vamos pegar um exemplo mais clássico de um hormônio hipotalâmico que estimula um hormônio hipofisário e que vai atuar sobre uma outra glândula endócrina que produz hormônio. Quando a concentração desse hormônio ideal, homeostática, é atingida, esse hormônio inibe tanto a produção na hipófise quanto a produção no hipotálamo. Tá? E o próprio hormônio hipofisário, depois de uma determinada concentração, que é suficiente para produzir o hormônio na glândula-alvo, também pode inibir o hormônio hipotalâmico. A esse tipo de feedback a gente chama de feedback negativo, ou retroalimentação negativa. Bem, não só hormônios podem fazer feedback, mas também substâncias químicas que estejam na circulação, como a glicose. Então, quando você come, você aumenta a glicemia e a glicemia inibe a liberação de insulina. A função da insulina é baixar a glicemia colocando glicose para dentro das células, tornando a glicemia normal. Tá?
Por outro lado, se você está em jejum ou após um exercício intenso, sua glicemia cai e você libera um outro hormônio chamado glucagon, que vai aumentar a glicemia através de uma série de efeitos que também a gente vai ver numa aula específica. Isso aumenta a glicemia, normaliza a glicemia. Quando a glicemia está normalizada, isso faz com que as concentrações de insulina ou de glucagon voltem também ao normal, tá? É também um exemplo de feedback negativo. Aqui, voltando, já colocando hormônios específicos, o hipotálamo produz esses hormônios liberadores, atuam na hipófise, libera os hormônios hipofisários que vão agir na glândula-alvo. Esses hormônios da glândula-alvo inibem tanto o hipotálamo quanto a hipófise. Feedback negativo também. E aqui um exemplo que é mais raro de feedback positivo. O hormônio oxitocina, ele é liberado toda vez que o útero se contrai, por exemplo, durante o parto. E a oxitocina aumenta ainda mais a contração uterina. Isso também acontece com a ejeção do leite. A oxitocina atua sobre a glândula mamária, fazendo ejeção de leite. Quanto mais a criança suga o mamilo, estimula neuralmente a liberação de oxitocina, que vai ejetar mais leite até que a criança esteja satisfeita, ou no caso aqui do parto, que a criança nasce e pare as contrações uterinas. Bem, um outro grande conceito em endócrino e em fisiologia em geral é a cronobiologia. Ela vai permitir no futuro, né, com o desenvolvimento da inteligência artificial, que a gente programe corretamente quando dá um determinado medicamento ou suprir um determinado hormônio para um paciente. Porque os hormônios são secretados não de maneira contínua, mas através de ciclos, né? E quem regula isso é no sistema nervoso central, é o núcleo supraquiasmático e a produção de melatonina pela pineal, que vai estabelecer esses ciclos que são circadianos, ultradianos, que, por exemplo, o ciclo menstrual é ultradiano, ultrapassa um dia, ou infradianos, que são menos de um dia, ciclos que se repetem dentro de um dia. Aqui, dois exemplos, o do hormônio do crescimento, que tem esses picos, né, uma secreção pulsátil, em que ocorre muito mais durante o período noturno de sono, e o LH, o hormônio luteinizante, que também tem esses picos, e que os picos são diferentes de homem para mulher, de acordo com a idade, etc. Bem, nós também podemos estudar endócrino de forma integrada. Então, estudando todos os hormônios relacionados ao sistema nervoso, que é a neuroendocrinologia. Tem gente que, inclusive, coloca o sistema imune aí dentro. Então, a neuroimunoendocrinologia. Ou tem gente que ainda coloca mais coisa dentro, como a psiconeuroimunoendocrinologia. Nós temos a interação também do sistema imune no estresse, a regulação do metabolismo hidrossalino, regulação do metabolismo intermediário, onde a gente pode estudar, então, a interação de insulina, glucagon, os hormônios que regulam a glicemia, os lipídios do nosso organismo e as proteínas. E a regulação do metabolismo de cálcio e fósforo, onde desempenha um papel importante vitamina D, PTH e a calciotonina. O crescimento e o desenvolvimento, em que há uma interação entre os hormônios hipofisários e os hormônios sexuais, a puberdade e a menopausa, a gravidez e a lactação, e a regulação do peso corporal e do metabolismo basal, que tem uma importância epidemiológica muito grande. Bem, chegando já para o final, a evolução da endocrinologia foi muito grande desde a sua criação, né, com a descoberta dos hormônios por Starling e Bayes, no início do século XX, até, aqui está indo um pouquinho além, 2025, o que se espera disso, e a gente vê que tem uma fase inicial em que é muito morfológica, em que você retira a glândula, dá o hormônio e vê o que acontece para descobrir as doenças e tratá-las, né? Muitos dos tratamentos nessa fase inicial, até 1930, são tratamentos cirúrgicos, né? Tem a grande descoberta da insulina aqui, que é revolucionária, e depois você tem uma grande descoberta revolucionária, que são os radiominicais, que permitiu quantificar esses hormônios, que são liberados na circulação em quantidades muito pequenas.
a descoberta dos mecanismos de ação hormonal, né? A clonagem desses hormônios, que permite, então, a gente poder sintetizar esses hormônios através através de bactérias, né? E de engenharia genética, a proteômica, o melhor conhecimento das neoplasias e das doenças autoimunes e, mais recentemente, o uso de terapia celular. Então, nós temos um futuro brilhante, né? Não só na endocrinologia, como na medicina, em que grandes revoluções irão acontecer enquanto vocês estão fazendo o seu curso de medicina. Bem, voltando um pouquinho para o passado, para ver o que foi valorizado com essas grandes descobertas na endocrinologia, nós temos o primeiro prêmio Nobel relacionado, que foi do pesquisador soviético russo, né? O Ivan Pavlov, em 1904. Tá? Na época não era nem soviético, era russo, mas ele continuou sendo um pesquisador importante durante o período soviético. Em 1909, o Kocher, com a cirurgia de tireoide, a compreensão da fisiologia dos hormônios tiroidianos. Em 1923, a gente já falou, o Bunting e o MacLeod, que junto com o Best e o Collip fazem a descoberta da insulina. Nós temos o prêmio Nobel também para um argentino, é o único da América Latina, que foi o Bernardo Russay, em 1947, que faz as relações entre a hipófise e o pâncreas. A descoberta dos hormônios da adrenal e da sua ação anti-inflamatória e sobre as doenças autoimunes, por Kendall, Reichenstein e Hensch. E, em 1971, a descoberta do mecanismo de ação através da descoberta do seu segundo mensageiro, o AMP cíclico, por Shuterland, em 1971. Em 77, nós temos a primeira mulher a receber o prêmio Nobel na área de endócrino, com a descoberta do radioimunissaio, que foi fundamental para que se estudasse esses hormônios hipotalâmicos descobertos pelo Gilliman e pelo Schally. Em 1994, Alfred Gilman, que vocês depois vão ter um livro de farmacologia, né, chamado Goodman-Gilman, e o Alfred, esses G aqui é de Goodman, mas o Goodman do livro é outro. Era o pai e o melhor amigo dele, ele escreve um livro de farmacologia que continua até hoje, e o Alfred depois vai reeditar esse livro do pai dele. Mas a grande descoberta que garantiu o prêmio Nobel foi aqui, a proteína G no mecanismo de ação hormonal. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu trabalhei lá na Southwestern Medical School, né, na Universidade do Texas, em Dallas, e ele era o chefe do departamento de farmacologia, onde eu trabalhava. Bem, chegando ao final, quais são as grandes questões que não estão respondidas em endocrinologia e que provavelmente serão respondidas nessa próxima década? Primeiro, qual a base da variabilidade de concentrações normais de um hormônio? Então, por que eu tenho uma concentração homeostática um pouco mais elevada do que a sua? O que isso representa em termos de desenvolvimento das doenças? Quais são as melhores formas e horários de administração de um hormônio? Ou de qualquer droga? Isso é o estudo da cronobiologia. Como prevenir a osteoporose e doenças associadas ao envelhecimento? A população está envelhecendo, e isso é bom, né? Provavelmente nós vamos chegar a 120 anos, né? como expectativa de vida. Mas isso tem uma consequência, que são essas doenças associadas ao envelhecimento, em especial a osteoporose e o Alzheimer. O que causa a doença autoimune? O que causa os nódulos? E aí as neoplasias em geral? Como é regulado o apetite e o gasto energético? Porque a gente está se tornando uma população de obesos. Obesos diabéticos com risco cardiovascular. Como o ambiente afeta a regulação hormonal? E aqui a minha pesquisa aqui de coração no laboratório, que é a regulação, como essa regulação hormonal ela é programada nos primeiros anos de vida. Quais são os fatores e o que a gente pode fazer para que isso não resulte em doenças. Então, nós estamos terminando nossa aula. Eu gostaria, então, de
convidá-los para assistir às próximas aulas. A próxima é hipotálamo e hipófise, e nos encontramos mais ali na frente. Tá?